Fala galera, hoje eu estou aqui para falar sobre intertextualidades e para isso eu vou trazer alguns textos belíssimos que eu tenho certeza que vão se somar ao repertório cultural de vocês. À medida que esses textos forem lidos, eu vou começar a interpretar, vou estabelecer algumas relações e em seguida eu vou apresentar o conceito e os tipos de intertextualidades. Pega uma caneta e um papel para anotar as referências e vamos lá, vamos ao primeiro texto. Era ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. E olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Operário em construção, Vinícius de Moraes. Esse poema, Operário em Construção, também chamado de prosa poética ou poesia em prosa, porque trabalha com a sonoridade, com as palavras, o ritmo, ao mesmo tempo em que nos conta uma história. É marcado este poema, este texto, por uma narrativa interessantíssima sobre a vida de um operário que passa a ter consciência do que faz, do que produz e de si mesmo. Como verificamos no início do texto, era ele quem erguia casas, como um operário, numa profissão mais cotidiana da realidade brasileira, como um pedreiro, era ele que ia construindo onde não havia nada. E ele diariamente trabalhava sem se dar conta porque um tijolo valia mais do que um pão, obviamente como um trabalhador que pensa no imediatismo daquilo que precisa. Daí, ele trabalhava de modo mecânico, construindo a sua liberdade com o dinheiro que ganhava e ao mesmo tempo se tornando refém, escravo do próprio trabalho, construindo uma igreja, construindo uma escola, um quartel e uma prisão. Observe esse momento, prisão de que sofreria não fosse um operário em construção. Estava provavelmente destinado a ir preso se o trabalho não o redimisse enquanto sujeito social. Olha que grave isso. Agora veja comigo, mas de fato ele não entendia que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Perceba que esse verso aqui de Operário em Construção de Vinícius de Moraes nos mostra como o trabalhador também recebe um retorno daquilo que produz. Mas sempre acontece algo em nossas vidas que nos tira da situação de conforto. E na vida daquele trabalhador ocorreu certo dia, pela manhã, quando foi cortar o pão, ele começou a perceber que tudo que existia ao seu redor era ele quem tinha produzido. Nesse momento, para usar uma palavra bem contemporânea, esse trabalhador, este operário, se empoderou socialmente. Ele começou a perceber do seu valor, que embora na sua situação de trabalho ele não tivesse tanto valor assim, ele começou a perceber que suas mãos produziam tudo o que existia na cidade, tudo o que existia em sua própria casa, passando assim a observar que ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão, construía a nação, construía o próprio país em que ele vivia. Eu li apenas um trecho deste poema para vocês. É um poema bem longo
E ele continua contando a saga desse trabalhador que passa a se conhecer e a se construir enquanto reflete sobre a importância do seu trabalho. Por isso, operário em construção. Tanto em construção ele está trabalhando em uma construção, como também em construção de si mesmo. Nesse momento, no decorrer do texto, ele passa a ter problemas no trabalho, ele tenta, inclusive, promover mudanças no seu ambiente de trabalho, é barrado, sofre uma delação, apanha no trabalho, é persuadido por seu chefe, e o fim dessa história eu deixo para vocês verem. Mas este é um pouco do resumo que eu trago para vocês de Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Essa discussão sobre a desvalorização da classe trabalhadora ocorre também em outro texto clássico do cancioneiro popular brasileiro, que é na música Construção, de Chico Buarque. Amor daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio de um passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Já Chico Buarque, outro também riquíssimo em adjetivos, escritor, compositor, músico, dramaturgo, nos presenteou com essa música chamada Construção. Nessa música, vemos o drama de um trabalhador que beija a sua mulher, que beija os seus filhos, que sai de casa fazendo como se tudo fosse a última vez e vai ao seu trabalho. Lá começa a trabalhar, mas percebemos que tem algum problema com este operário. Tal como verificamos no verso, seus olhos embotados de cimento e lágrima, esse trabalhador da música Construção de Chico Buarque, tal como o operário de Operário em Construção de Vinícius de Moraes, parece ter uma dor escondida que ele persegue durante todo o seu trabalho. Ainda assim, ele come, ele dança, ele brinca, mas a tragédia está prenunciada, até que ele tropeça da construção e cai na rua, atrapalhando o tráfego. E talvez este seja o verso mais importante para a nossa reflexão, para a nossa relação. Morrer na contramão, atrapalhando o tráfego, é um verso importante para percebermos que esse trabalhador não tem valor algum. A sua morte significa só um empecilho para as pessoas que dia a dia estão circulando por aquele lugar. Embora ele tenha participado da conjuntura social, criando, tal como o operário de Vinícius de Moraes, um prédio, um apartamento, uma igreja, um quartel, a sua morte não significa nada. Vocês perceberam aí a relação que eu estou travando entre Operário em Construção de Vinícius de Moraes e Construção de Chico Buarque? Essa relação entre dois textos, essa conversa entre dois ou mais textos, é o que chamamos de intertextualidade. Para definir melhor, dizemos que intertextualidade é o diálogo entre os textos ou, ao mesmo tempo, a referência que um texto faz a outro. Lembrando que essa referência pode se dar com maior intensidade, com maior aproximação, ou então com certo
afastamento. Existem vários tipos de intertextualidades. Vamos falar de alusão, citação direta ou indireta, paráfrase, paródia, versão, tradução ou até mesmo plágio. São algumas das relações intertextuais na literatura. Alusão é uma referência mínima a outro texto. Por exemplo, é como se eu colocasse uma panela em minha cabeça e nesse momento você se lembraria de O Menino Maluquinho. Ou então, se eu dissesse isso, e você lembraria do personagem Chaves. Exatamente, a alusão é uma pequena referência a outro texto. A citação é quando eu trago outra voz para o meu texto. É quando eu estou escrevendo um artigo, uma redação, e eu abro aspas para citar, para trazer a voz de outra pessoa. Inclusive, nos meios acadêmicos, é preciso dizer de quem é esse texto, é preciso fazer a referência de toda a citação, dizendo autor, ano e página. A paráfrase é quando eu parto de um texto A para criar um texto B, de modo que neste texto B eu conservo as ideias centrais do texto A. Eu faço uma referência criando um novo texto, mas considerando as ideias centrais. Por exemplo, se eu estiver escrevendo um texto e ao invés de dizer, abre aspas, o amor é fogo que arde sem se ver, fecha aspas, texto de Camões, eu queira fazer uma paráfrase. Eu posso dizer, o amor é como um fogo que arde dentro de nós e a gente nem se dá conta desse ardor. Eu estou fazendo aí uma paráfrase do texto de Camões. Eu estou dizendo a mesma coisa com outras palavras. É importante dizer que a paráfrase é um recurso importantíssimo, sobretudo na redação para você que é pré-vestibulando. Esse tipo de paráfrase, também chamada de paráfrase literal, é essa estratégia em que eu utilizo do meu repertório vocabular para dizer o que outro autor, outra pessoa disse. É um recurso bem interessante na escrita de uma redação. Já a paródia é a intertextualidade mais subversiva, é aquela que mistura o humor e a crítica e procura buscar exageros no texto. Eu diria que a paródia também faz uma relação com a caricatura. Por exemplo, a cantora inglesa Adele faz uma música chamada Hello, uma música com um drama todo em volta ali, de um sentimento de alguém que está sofrendo por amor, e o humorista Whindersson Nunes subverte, utiliza-se da mesma música, da mesma melodia, mas para trazer um tom cômico com a ideia de qual é a senha do Wi-Fi. Essa paródia que ficou eternizada na carreira do humorista Whindersson Nunes. A versão é uma releitura autorizada de um texto. Dependendo do gênero artístico, essa versão ela pode apenas ser alterada por questões técnicas. Por exemplo, no gênero musical, quando você percebe a versão da cantora Maria Bethânia, da música É o Amor, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, a música é conservada, mas o ritmo e a forma de cantar, isto é, a interpretação, é que se altera. Na literatura, isso também pode acontecer. Quando o autor, por exemplo, faz uma nova edição do seu livro, às vezes ele quer corrigir, ele quer modificar uma palavra, ele quer modificar um final de um texto, às vezes, isso acontece também. Ou então, essa versão pode acontecer na literatura quando o original se perdeu na tradição, um texto muito antigo, por exemplo, as fábulas, daí você tem diferentes narrativas para uma mesma história, ou seja, tem diferentes versões. E por fim, o plágio, que é o uso desautorizado do texto de outra pessoa. O plágio pode acontecer no campo da música, da literatura, da pintura, de várias artes. E, como sabemos, o plágio é crime, tá bom? Então, muito cuidado. Citou alguém, é melhor fazer a referência e não se apropriar do texto de outra pessoa. Daí, percebemos que operar em construção de Vinícius de Moraes e construção de Chico Buarque são músicas que estabelecem relações intertextuais.
Nomear o tipo de intertextualidade talvez não seja a coisa mais importante nessa relação entre operar em construção e construção de Chico Buarque. O que percebemos é que os temas se cruzam em diferentes momentos. Isso acontece também, esse tema, a desvalorização da classe trabalhadora, em outras músicas. Por exemplo, tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo está perdido. Vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu não posso nem olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. A música Cidadão de Zé Geraldo tem outros versos, ela continua e de uma forma belíssima ela chama atenção para o mesmo problema que encontramos na música Construção de Chico Buarque e no poema Operário em Construção de Vinícius de Moraes, a desvalorização da classe trabalhadora. Esse eu lírico da música Cidadão de Zé Geraldo, que sequer pode olhar para o prédio que ele ajudou a fazer, comentando um trecho mais à frente, ele sequer pode colocar a filha naquela escola que ele ajudou a fazer, já que criança de pé no chão, aqui também não pode entrar. Ele está diretamente ligado ao operário em construção de Vinícius de Moraes e também àquele operário da música Construção de Chico Buarque. Ambos são sujeitos que, embora trabalhem, embora produzam, não possuem valor social. Daí eu quero chamar a sua atenção quando estiver escrevendo um texto, estiver escrevendo uma redação. Assim como um advogado que precisa trazer diferentes vozes para comprovar a sua tese, precisa trazer a voz da Constituição, a voz da testemunha, enfim. Você também, ao escrever um texto para comprovar a sua tese, precisa articular saberes, precisa trazer diferentes vozes para o seu texto, isto é, precisa estabelecer relações intertextuais. Movimentar em um texto, em uma redação, por exemplo, a música de Chico Buarque, o poema de Vinícius de Moraes, a música Cidadão de Zé Geraldo, e aqui eu posso pensar também em outros textos, como por exemplo, o filme clássico de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ou então a música O Homem que Não Tinha Nada, do rapper Projota, né? Seriam ótimas possibilidades de construção textual e de sustentação argumentativa. Galera, essa é a dica do vídeo de hoje, intertextualidade. Cabe você aí agora, pense em temas como violência urbana, racismo, educação. Quais textos perpassam por sua cabeça nesse momento? Tenta organizar agora e veja se você consegue estabelecer relações intertextuais entre 3, 4 ou 5 textos. Organiza, comece a organizar o pensamento, comece a organizar os textos que estão aí por sua cabeça, como se fosse num computador, colocando cada um em pastas, em tópicos de pastas, e eu tenho certeza que ao fim disso, sua capacidade de expressão e de defesa de um ponto de vista vai ficar bem melhor. Ah, já ia esquecendo, gostou? Foi legal? Comenta, curte, ativa o sininho para ajudar a gente no canal. Abraço!